Maranata. O que quer dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. A Maranata. Foi cantado aí, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui só uma respostinha. Não tem jeito, tem que... A irmã faz o seguinte, irmã que pergunta sobre evangelizar a família com quem convive. Existe uma mensagem, um livreto que a irmã conhece, aí na Casa Literaturas, cujo título é De Volta à Palavra Original. Então a irmã dá esse folheto, esse livreto, para cada família, sua amiga, que então a irmã fica livre do sangue daquela família, e além disso, a irmã justifica a sua fé, mostra para eles tudo o que a irmã crê. Amém? Então está respondido. Vamos ler a Bíblia. Vamos ficar de pé. Vamos ler a Bíblia. São Marcos capítulo 11, verso 22 ao 26. A partir do verso 22. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos dê essa graça de perdoarmos sumariamente, automaticamente, a quaisquer pessoas que venham a nos dever, nos ofender, nos machucar, porque isso é muito sério, segundo as próprias palavras do Senhor. Dá-nos essa graça, e assim seremos vitoriosos em todas as demais coisas. Perdoa-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Eu quero cantar sozinho, sem instrumentos, fazendo de conta que eu estou viajando, dirigindo, como já fiz muito, ou indo para a praça pregar no livre. Não sei porquê, Deus sabe. Eu tenho de andar neste mundo, qual barca vagando no mar, mas sei o segredo profundo de nele jamais naufragar. Cristo é piloto para me guiar, da vida barca até nos céus entrar. A bússola que me dirige
a santa palavra de Deus, desvios e faltas corrige, mostrando o caminho do céu. Cristo é o piloto para me guiar, da vida barca até nos céus entrar. O mar tormentoso da vida, rugindo me busca perder, mas sempre por Cristo mantida, minha alma bonança de ter. Cristo é piloto para me guiar, da vida barca até nos céus entrar. Assim eu não temo naufrágio, nem outro perigo do mar. De Deus recebi o presságio, com Cristo nos céus hei de entrar. Cristo é piloto para me guiar, da vida barca até nos céus entrar. Amém. Agora, a chegada às vezes é mais perigosa do que a partida, do que a saída. E são aqueles que chegam é que se conta. Os que não chegam não são contados. Isto quer dizer, não são os que começam apenas, mas são os que chegam, é que são contados. Quantos chegaram? O mais importante é estar entre os quantos chegaram. E às vezes a jornada no seu fim é mais perigosa porque você está mais cansado, chega ofegante, e a gente às vezes pensa que já chegou e para antes da hora, pode pensar que já chegou no fim, já ultrapassou a linha, a fita, né, da chegada, e às vezes não chegou. E nós começamos a fazer coisas como se estivéssemos já chegado. E aí então é que é o grande perigo. Você não deve estar incentivando certas coisas. É um conselho que eu te dou. Fica quietinha no seu lugar, tenha temor de Deus, quietinho. Fique quieto, ore apenas. Como dizem aí lá fora, não tenta ser Santo Antônio casamenteiro, não. Tem um Santo Antônio e Santa Antônia que é para casar as pessoas, outros é querendo reajustar os casais. E com isso acaba pondo a mão na arca e queimando. Uzá, quando viu a arca tombando, tentou fazer uma coisa muito digna, porque era a arca do Senhor, significava a presença de Deus. Ele tocou na arca, resultado, ele virou um torresmo, queimou-se todo. Então, seria melhor que nós ficássemos mais quietos e orássemos mais, se tivéssemos mais temor. Eu trato as coisas de Deus de uma maneira muito séria, muito séria. Isso é verdade. Então, nós devemos ficar assim. Se você tem um advogado, você não tem problema. Não é problema, não tem problema. Mas o que eu gostaria de
de enfatizar mesmo é isso: olhe para a promessa. Olhe para a promessa. E esse advogado é realmente a interpretação da palavra paráclito. Paráclito divino. O que quer dizer consolador, o que quer dizer advogado. Porque tendo um advogado como ele, então é claro que a pessoa fica consolada. Se ele não fosse advogado, ele não seria consolador. E é necessário que olhemos para a promessa. Isso, sem dúvida alguma, nós temos que fazer. Cristo é o piloto, mas nós temos que chegar. Eu tenho aqui as mensagens: ide dizer aos meus discípulos, a mensagem crendo em Deus e a mensagem doenças e aflições. Nessa mensagem, ide dizer, parágrafo 51, 54, nós vamos ver já alguma coisa que não pode ser de outra pessoa a não ser Abraão. Eu penso em Abraão lá no passado, quando Deus o assentou e disse: agora, Abraão, você está ficando velho, e você passou da idade, tanto você como Sara, mas você passou da idade de ter filhos, mas eu vou lhe dar um filho da promessa. Então, como que Abraão fez sua viagem e foi para a terra prometida, esperou ali pelo tempo que este bendito viria, o qual representaria Cristo, que é o Isaque. E após 25 anos, depois dessa promessa, ele crendo nesta promessa, olhando para esta promessa, pouco antes da promessa ser cumprida, então Deus apareceu a Abraão e lhe mostrou que na morte ele crucificaria seu filho. E na ressurreição ele o ressuscitaria e lhe daria tudo. Extinguiria a escuridão, todas as coisas que haviam estado rondando o homem, e morte, e o horror que a morte tinha, se extinguiria quando eles vissem isto. Eu tenho dito que estes anos que os homens, que nós vivemos aqui, é uma coisa muito insignificante diante de Deus em relação ao tempo. Bem entendido, em relação ao tempo. Deus não é sujeito ao tempo. E é bom nós sabermos que Deus nunca ficou frustrado. Deus nunca foi derrotado. Nunca foi vencido. Nunca perdeu uma semente sequer. Então, isso deveria trazer realmente uma segurança muito profunda ao coração do crente. Por quê? Abraão era de carne e ossos, como eu, como você, como nós. E por que ele podia crer numa promessa tão impossível quanto era aquela promessa dele gerar um filho ainda, com Sara, sua esposa? E isso aconteceu exatamente quando o homem está rodeado de escuridão, e todas as coisas que estão rondando o homem falam de sinistro, de perigo, falam de AIDS, falam de câncer, falam de infarto cardíaco, derrame cerebral, paralisia.
falam de sepultura. Então, logicamente, nós temos um advogado. E esse advogado realmente vivifica esta lei, que é uma promessa para nós, é uma lei de Deus. Ressuscitar a todos os seus filhos. Preste bem atenção, é uma lei de Deus. Ressuscitar a todos os seus filhos. Isso é lei de Deus. Ele deu ao velho Abraão uma antecipação disto. E ele passou através destes pedaços de animais que ele havia cortado, sacrificar, onde nós tomamos há poucas semanas atrás, ou na semana passada, melhor dizendo, ou na semana retrasada, nos nossos cultos, sobre como ele fez esta pequena luz branca, que era Deus, passar por estes, confirmando o juramento do pacto. E então virou e abençoou a Abraão. E um velho com 100 anos de idade, e uma mulher com 90, voltaram a ser um homem jovem e uma mulher jovem novamente, e geraram um filho, Isaque, o qual dele saiu a semente de Abraão. Ora, vejamos, disso, de Isaque, veio Davi, de Davi veio Cristo, de Cristo veio a ressurreição dos mortos. Que promessa gloriosa, na qual nós devemos estar com os nossos olhos fitos, firmados. Deus não fez isso com Abraão simplesmente para termos uma história na Bíblia. Deus não é um novelista que vai preenchendo o tempo com cenas e mais cenas e mais cenas, simplesmente para compor. Não. Cada cena, cada quadro nas Escrituras, no Velho Testamento, tem um sentido para se cumprir com a Igreja de Jesus Cristo. Então isso não foi apenas uma história lá no Velho Testamento. O irmão Branham diz assim, que de repente, no abrir e fechar de olhos, linguagem de São Paulo, nós seremos transformados como Abraão e Sara foram transformados. Agora, Abraão e Sara foram transformados para assim alcançarem Isaque. E eles continuaram aqui, depois dessa transformação. E, logicamente, eles morreram, peregrinando, Abraão peregrinando em busca de Jerusalém. Porque ele era um homem e era um tipo no Velho Testamento. Agora, há uma diferença muito grande nessa transformação, nessa metamorfose que vai acontecer com a noiva de Jesus Cristo. Isto porque ela já sofreu uma transformação. Ela sofreu uma transformação de vida, de fé. A sua fé foi transformada numa fé apostólica. Caso contrário, nós creríamos em 3 pessoas distintas. Nós estaríamos batizados somente nos títulos ainda, Pai, Filho e Espírito Santo, não falando da transformação de vida. Mas assim que vier essa transformação, o que acontecerá?
Ele diz que como num pensamento, nós podemos transpor o universo. Transpor o universo. Os astronautas, como aqueles que ficam aqui no comando, seus familiares, têm uma expectativa terrível depois da nave, a espaçonave impulsionada pelo foguete. Porque até uma certa distância, a certa altura, ela vai pelo impulso. A expectativa é de que todos os motores, as turbinas funcionem. Porque se falhar, estão perdidos. A expectativa é esta. Até certo ponto ela vai impulsionada pelo poder do foguete, propulsor do foguete. Mas de uma certa altura em diante, ela tem que ter vida própria. Ora, não é outra coisa. Com razão, Lutero significa a carroça, a justificação pela fé. Wesley, o automóvel, a santificação. Os dons espirituais, o avião. E a mensagem é a espaçonave. Isso quer dizer que aquele poder transformador, vivificador de Deus, que está em sua promessa, se cumprirá. E nós teremos corpos semelhantes ao dele. Porque lá em Gênesis está escrito: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso no verso 26. Depois, no verso 27, a Bíblia diz: e fez Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Adão era a imagem e semelhança de Deus até que pecasse. Ele não tinha que subir numa árvore para apanhar uma fruta. Ele falava, a fruta vinha na sua mão. Ele não tinha que se defender de um leão, de um tigre, ou de qualquer fera. Ele não tinha que se proteger. Ele era um Deus amador, menor. Então, quando o pecado entrou, a transgressão entrou, ele perdeu isso. Mas quando Jesus Cristo veio e nos resgatou disto, isso culminará definitivamente com o mesmo poder. E como ele é, então, ele perdeu a semelhança de Deus. O homem perdeu a semelhança. Perdeu a semelhança no amor, perdeu a semelhança na fé, na virtude, no conhecimento, na temperança, na paciência, no amor fraternal, na sabedoria do alto. Perdeu o poder da palavra falada. O profeta desta era foi semelhante a Deus. Muitas pessoas cultas, pessoas importantes nos Estados Unidos, confundiram o irmão Branham com Cristo. Porque ele era semelhante, ele tinha semelhança de Deus em si. Inclusive a palavra falada. Ora, ele disse: haja, haja. Onde não havia esquilos, ele dizia: haja esquilo, o esquilo apareceu. Ele atirou, sangrou, ele disse: visão não sangra. E de repente, ele falou de novo: haja. O esquilo apareceu lá no galho do pau. Ele atirou, derrubou, e foi assim sucessivas vezes. Ele falou a palavra falada e a neve parou, a tempestade de neve. Então ele foi a imagem e a semelhança de Deus, perfeita. Ele tinha a pedra de coroa. Agora nós, bem entendido, esses que estão olhando para a promessa, estamos aguardando o momento
quando isso acontecerá coletivamente. Então foi um homem ungido e será um povo ungido. Mas a sua promessa já foi dada. Acontece que depois que ele deu a promessa para Abraão, Abraão foi morrendo cada vez mais. Cada dia que passava ele perdia mais suas forças. Na mensagem Crendo em Deus, parágrafo 60 ao 69, eu tenho que, para te ajudar, eu tenho que contar com sua oração em espírito, com a sua atenção, você olhar para cá. E Deus apareceu para ele, quando ele tinha 99, e disse: Abraão, anda diante de mim e ser perfeito. Apenas pense, com 100 anos de idade. E ele lhe disse o que iria acontecer. Disse: todas as nações serão abençoadas em ti, porque tu vais, eu vou te dar um filho através de Sara. Agora pense, 100 anos de idade. Então a Bíblia diz isso. Abraão, você sabe como ele fez seu sacrifício e fez com que os pássaros ficassem longe daquilo até o sol se pôr. Ele oferecia o sacrifício com uma mão e tangia com a outra. E como a escuridão chegou, e o Espírito de Deus desceu e falou com ele, e Abraão creu em Deus. Agora eu quero tratar do assunto crendo em Deus, ou tomando em sua palavra, olhando para a sua promessa. Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje. Isso deveria nos causar vergonha. Por que tinha ele que ser tão especial assim? Pois Abraão ele mesmo era um caldeu, embora pai dos judeus. Porém ele era um caldeu da cidade de Ur. E ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. Não é outra coisa que tem acontecido conosco. Os irmãos que vieram das denominações e que não sabem explicar por que estão aqui, devem aclarar mais isto numa hora como esta. E foi chamado do meio do seu povo para andar em uma terra estranha. É uma coisa que ninguém explica. Eu não tenho como explicar. Ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. É estranho. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo. Temos de sair do nosso companheirismo com o mundo. Sabe por quê? Porque o próprio mundo, o companheirismo do mundo começa a sentir-se mal com você. E você sente-se mal também no companheirismo com o mundo. Isso para andar em uma terra estranha, uma mensagem estranha, cheia de espinhos, de controvérsia. Hoje, depois da escola, eu atendi até 12:30 por aí, quase até 1 hora quase. E acabei facilitando, perdi uma galinhada e acabei chegando e fui enrolando, acabei não almoçando. Então o que eu fui fazer? Eu peguei e fui gravar uma mensagem. Gravei uma mensagem, então você vai ver naquele caminho estreito que ele é espinhoso. Ele é espinhoso. Se o caminho é espinhoso, é porque tem espinhos. Agora, como é que você pode andar num caminho que tem espinhos sem se espinhar? Quem anda aqui, mateiros que andam onde tem unha de gato, capim-navalha,
que mais? Tucum. E assim por diante. Sabe muito bem. Vai espinho na carne, vai espinho no dedo, vai espinho no pescoço, vai espinho na perna, no pé. Pode estar com um bom facão, pode ser um bom mateiro, mas de repente o danado do espinho do tucum é bom para entrar, mas para sair, que dificuldade. Ele quebra a pontinha lá dentro, pronto, é o bastante. Ali está um espinho, um corpo estranho lá dentro. Jesus disse que o caminho é espinhoso. Então você só pode ser uma pessoa que tem espinhos. Que enfrenta essa condição. E a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão, andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo. O mundo nunca necessitou de tanto lenitivo como necessita hoje. E eles procuram engraçar as propagandas, eles procuram engraçar os estádios, iludir o povo, descansar o povo, e feriados e dias santos e coisas, e nunca se necessitou de lenitivo o quanto necessita hoje. E assim mesmo estão morrendo. Não há feriado que descanse ninguém, não há fim de semana na praia que descansa ninguém. Esse descanso de 10 dias, 15 dias, não descansa ninguém. Ora, a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão, andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo, olhando para as suas promessas. E ele fez aquilo pela fé. E ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. A única coisa foi que Deus disse: sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria, eu diria, extinto. Naturalmente se chamaria isso, mas chamamos de liderança do Espírito Santo, não extinto. E a essas alturas, Abraão não tinha problema, aflição, como a de Ló. Jesus disse: no mundo tereis aflições. As aflições dos eleitos são aflições diferentes. Elas distinguem das aflições do mundo. O mundo todo está aflito. O mundo todo está agitado. O mundo todo está crucificado. Mas as aflições do cristão são diferentes. Essa é a grande verdade. E ele fez aquilo pela fé. Peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo, como nós estamos sabendo. A única coisa foi que Deus disse: sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, chamaríamos isso de instinto? Foi por instinto que ele foi guiado? Não. Foi por instinto que você veio para a mensagem? Não. Naturalmente se chamaria isso, mas nós chamamos de liderança do Espírito Santo. Eu recebi uma carta de um irmão lá de 3 de agosto, parece. E ele diz assim na carta: pastor,
eu comecei a ouvir o programa do rádio, há tantos anos atrás. E o meu pastor ele disse assim, o meu pastor começou a pregar e a divertir-nos contra o programa do rádio que o senhor fazia. Então aquilo me chamou a atenção, me levou a ouvir o programa. E hoje, graças a Deus, tem tantos anos que eu já fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o pastor foi condenar e chamou a atenção dele. Você sabe que combater muitas vezes é chamar a atenção, é despertar. E ele disse, então, quando ele falou que era falso profeta, e que isso, a imensidade de testemunhos dessa natureza. Tem um falso profeta aí na Rádio Universo, na Rádio Anhanguera, tá hora. Graças a Deus, ele está anunciando o programa. Aí despertava a atenção das pessoas. De repente, elas estavam pedindo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso não é instinto. É liderança do Espírito Santo. Deus o chamou para fora de seu povo, para fora da terra, sua própria terra natal, de seu povo. E isso está falando da sua saída lá da denominação que te criou, do meio da sua própria família, que não pode entender a sua fé, e que você não pode explicá-la. E ele habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Olha que coisa, como aquilo continua vindo através de seus filhos, aquele esforço em procurar uma cidade. Nós estamos procurando uma cidade cujo construtor é o artífice, é Deus. E Deus o abençoou. Então, quando ele estava bastante velho, ele disse, agora, Abraão, você andou diante de mim sendo perfeito, portanto. E como ele o abençoaria e o multiplicaria. Agora, se olhássemos para o lado natural, seria impossível para ele ter este filho através de Sara. Não tinha condição, aquilo era impossível, existia uma lei que impedia totalmente. Não podia sair daquilo, porque todas as fontes de vida haviam secado. Sara com 90 anos de idade, Abraão 100. Se você dissesse isto a um médico hoje, um homem de 100 anos de idade, doutor, com sua esposa de 90, que você ia ter um filho, você sabe o que eles fariam? Eles o trancariam na ala psicopática de um hospital em algum lugar, dizendo, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos aqui do juízo em algum ponto. Mas não se olha para a circunstância, preste atenção. Não se olha para a circunstância. Isso pode ser chamado de câncer, isso pode ser chamado do que for chamado. Esse problema da sua vida pode ser o que for, mas não se olha para a circunstância, desde que seja participante da promessa. Então, olha-se para a promessa, a menos que você nunca recebeu essa promessa em seu coração. Isso salta dentro de você, isso reage dentro de você, isso fala dentro de você. Se isso está dentro de você, se essa promessa realmente foi feita a você individualmente, e você tomou essas escrituras para você, não através de uma sugestão de púlpito, não através de um sermão eloquente, não através de uma chamada de altar emocionante, mas isso desceu no seu coração, indiferentemente às circunstâncias.
Então você tem que sempre olhar para isto. Foi o que sustentou Abraão, e é o que me sustenta, e é o que te sustenta. Agora, foi do mesmo modo, talvez, com a mulher na cadeira de rodas aqui, ou alguns de vocês aí com câncer. O médico diz: você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisso, então você não pode ficar bom, porque você creu no médico. O médico disse que você não vai ficar bom. E para não ficar bom, você tem que crer no médico. Mas você tem que olhar para uma promessa divina. E se Jesus disse para você que você vai ficar bom, então, você crendo, você vai ficar bom. Tanto quanto você não vai ficar bom se crer no médico. Aqui na mensagem Doenças e Aflições, vamos voltar aqui. Esse irmão, eu estive com ele lá em Arkansas. Ele me contou várias experiências pessoais que ele teve com o irmão Branham. O irmão Branham faz referência dele aqui. O reverendo Sr. Brown era um dos pastores ali. Se você deseja obter esse testemunho, escreva ao reverendo G.H. Brown, Rua Victor, 505, Little Rock, Arkansas. E ouça isto. Fala-se de poder do demônio. E apenas, aquela foi mais ou menos a minha quarta ou quinta reunião, cerca das 11 horas. Minha mão estava muito dormente. Às vezes, quando vou para casa, minha mão está tão dormente inteiramente, até que eu ter que deixar escorrer a água quente nela por aproximadamente meia hora para começar a senti-la novamente no físico. E tem um relógio, eu seguro na mão das pessoas, com esse aí em cima, faz o relógio parar de funcionar de uma vez. Eu tenho um relógio Longines, agora, acabou de chegar da fábrica, eu toquei. Que reação física, ou o que acontece com a mecânica, não sei. O relógio para, quando eu estou sob aquele poder. Mas o Sr. Brown disse: desça até o porão, irmão Branham, do auditório. Ele disse: eu tenho um caso aqui embaixo que o senhor nunca viu nada assim. Bem, eu disse enquanto eu estava descansando. Eu já vi algumas coisas horríveis, mas eu nunca vi nada justamente assim. Eu já fui em instituições onde jovens mulheres que usaram urinóis sujando suas faces, doentes mentais, pondo aquilo na cabeça. Já vi coisas horríveis, mas nunca nada assim. Deitada no chão havia uma mulher com cerca de 30 anos de idade, 35, uma mulher de aparência forte, e suas pernas estavam esticadas bem para cima assim, e estavam sangrando. Havia um homem de pé nas escadas, apenas um bom irmão de Arkansas, de macacão e camisa azul. E amigos, vou contar, às vezes os melhores corações batem sobre aquilo, isso é certo. Isso é verdade, eu creio. Eu não gosto de nada fingido. Eu gosto de verdadeiros e antiquados homens e mulheres. Isso é certo. Salvos por Deus, nascidos duas vezes. E ele estava ali de pé com suas velhas roupas de aparência desbotada. E eu desci. Eu disse: como vai? E ele disse: boa noite. O senhor é o irmão Branham? Eu disse: sim, senhor. Disse: eu pensei que o senhor fosse. O sistema PA estava ali embaixo também, sistema de amplificação de som. Eles tinham um grupo de loucos de um lado, mas eles não podiam deixar esta mulher com ninguém. Foi necessário 8 ou 10 homens para trazê-la até ali. Eles não puderam trazê-la em uma ambulância, eles não queriam colocá-la em uma ambulância. E eles enviaram alguém ali em um carro, e ela quebrou todos os vidros do carro a chutes. E aqueles homens tentando segurá-la no carro, e ali estava ela deitada de costas. O médico lhe havia dado algumas injeções, sua mudança prematura de vida lhe havia deixado assim, e ali estava ela deitada de costas. E eu disse: bem, eu irei e verei se sinto alguma vibração.
Ele disse: irmão Branham, não vale. Disse: ela mata o senhor. Eu disse: ó, eu penso que não, simplesmente assim. E eu fui. Ela estava deitada ali olhando para mim, como que piscando, seus olhos fitando. E eu disse: boa noite. Ela não disse uma palavra. Eu segurei em sua mão. Eu disse: boa noite. Disse: ela não sabe nem seu próprio nome, irmão Branham. Ela não sabe, faz 2 anos que ela está assim. E eu segurei em sua mão. E apenas pela bênção de Deus aconteceu de eu estar atento. Ela simplesmente me deu um puxão com suas mãos assim, e ela teria provavelmente quebrado os ossos do meu corpo. E eu tirei meu pé e pegou bem de travessado no peito. Ela simplesmente me puxou até embaixo. Com um puxão me afastei dela. Então, quando corri dela para chegar nas escadas, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto antes. Aquela mulher com seus 2 membros levantados para o ar, assim veio atrás de mim de costas, como uma cobra. Podia-se ouvi-la rastejando assim no chão. Agora, isso é o diabo. Você pode dizer outra coisa o que você desejar, mas aquela mulher estava amarrada pelo diabo. Ela veio a mim de costas, como uma serpente, e ela chegou ali e se chocou contra o chão assim. Ela virou-se, colocou seus grandes membros fortes, chutou assim. Havia um banco que estava ali, ela bateu nele com sua cabeça, o sangue fluiu do lado de sua cabeça, e arrancou um pedaço dele, do banco. E ela agarrou em sua mão e jogou em seu marido, e atingiu a parede. E o reboque caiu da parede, onde ela atingiu com uma terrível maníaca. 20 vezes sua força, provavelmente. E ali, aquele grande, de todos os modos, ela era mulher de tamanho razoável, forte. Fique você brincando com a palavra e você poderá ser apanhado por aquilo. Então ela começou a fazer um barulho muito estranho, assim, e desse jeito. Eu olhei para ela e pensei: ora, eu nunca vi nada. Deus tenha misericórdia de um pobre ser humano amarrado assim. Milhares haviam enchido a cidade, e o repórter tinha se convertido. Nesta foto, o proprietário do hotel, ambos ao mesmo tempo, eles queriam saber como encontrar Jesus, sendo membros de igrejas fazia anos. Mas quando eles viram a obra de Deus, o que Deus estava fazendo com isto no meio do seu povo, eles me chamaram um quartinho. E eu estava pregando. E quando eu saí, haviam 4 homens reunidos ao meu redor, começaram a sair pela porta e de pé na chuva ali fora, segurando lonas sobre seus entes queridos e tudo mais, por quadras e quadras, o povo esperando. Eu saltei aqui, irmãos, desculpa, eu estou vendo que está... vamos voltar lá. E desse jeito eu olhei para ela e pensei: ora, eu nunca vi nada. Deus tenha misericórdia de um pobre ser humano amarrado assim. E o homem começou a chorar. Ele se aproximou e colocou suas mãos ao redor, seus braços ao meu redor, disse: irmão Branham, quer dizer que não há nenhuma vibração? Disse: eu não sei o que vou fazer. Ele simplesmente começou a chorar. Ele disse: ela tem 5 criancinhas em casa. E disse: ela tem sido uma boa mulher. Ela rastelou esta velha terra e me ajudou na plantação de algodão. E disse: quando ela ficou doente, disse, eu fiz tudo o que pude fazer. Eu vendi minha fazenda para trazê-la até aqui, irmão Branham. Eu só tinha uma coisa que restava: 2 mulas. E eu as vendi para que o irmão a trouxesse 200 milhas para trazê-la até aqui. E agora ela quebrou os vidros do carro a chutes, é por isso que seus membros estão sangrando. Disse: ela está de costas, faz 2 anos e nem mesmo sabe seu próprio nome. Eu disse: bem, irmão, com certeza Deus pode curá-la. E mais ou menos neste momento ela virou. Ela disse: William Branham, você não tem nada a ver comigo, eu a trouxe aqui. Ele disse: ora, eu disse, esse não é ela,
esse é aquele demônio falando através dela, isto é certo. Eles reconheceram, eles conhecem. Ele disse: ora, irmão Branham, esta é a primeira palavra que ela fala em 2 anos. Eu disse: o diabo está simplesmente usando seus lábios exatamente como aquele no caso da legião. Ela veio rastejando assim até chegar a mim e disse: você não tem nada a ver comigo. Rastejando assim, como cobra. Eu disse: irmão, o senhor crê na história que me ouviu contar sobre a vinda daquele anjo? Você crê que ele pode te ajudar? Você crê em suas promessas? Ele disse: com todo o meu coração. Ele disse: enquanto colocava seus braços ao meu redor, eu fui até o degrau do canto e orei com todo o meu coração ao Senhor Jesus. Eu disse: Deus, vê esta pobre mulher, 5 pequenas crianças inocentes em casa, sem mãe, e um bebê amamantando. Eu disse: o que pode acontecer, ó Deus? Tem misericórdia. E o Espírito do Senhor desceu, e eu pedi ao diabo para deixar a mulher. Voltei e disse: agora o senhor crê nisto? Você crê? Ele disse: com todo o meu coração. O que devo fazer com ela, irmão Branham? Eu disse: leve-a de volta, leve-a diretamente de volta ao sanatório. Eu disse: se o senhor não duvidar de nenhuma só coisa que eu lhe disse, é uma promessa. Observe o que acontecerá. 2 meses depois daquilo, eu estava em Josneboro, Arkansas, ali onde muitas coisas estavam acontecendo. Umas 28.000 pessoas haviam se juntado na cidade, e eu estava falando, e eu vi empurrando, fazendo sinal com as mãos para mim, certa mulher. Ela disse: o senhor não me reconhece, irmão Branham? Eu disse: não, senhora. Ela se encontrava assim, e todos, disse: todos vocês me desculpem. Ela disse: eu apenas queria vê-lo. Eu vi alguém sorrindo, era seu esposo. E ali ela se encontrava completamente normal, com sua mente sã, com seus 5 filhinhos, simplesmente tão perfeito quanto podia. Eles a tinham levado de volta. Ela não chutou o carro nenhuma vez na volta. Eles a colocaram de volta em uma cela alcochoada. Na segunda manhã eles entraram para alimentá-la e ela estava sentada. E na terça ou quarta manhã, eles a dispensaram como uma pessoa sã e a enviaram para casa, para os seus filhos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É somente crer em suas promessas. Veja, amigo, os demônios reconhecem o poder de Deus algumas vezes antes que ministros reconheçam, e cristãos desconhecendo o poder de Deus, enquanto os demônios não podem negá-lo. Você sabia disto? Porque isso, ora, agachando. Voltando à mensagem, crendo em Deus. Parágrafo 70 em diante. Ele diz: um homem de idade chamou para ir à sua casa. Ele disse: irmão, venha orar pelo meu bebê. Ele está com difteria negra e se alojou no coração. E o cardiograma mostra que o coração realmente bate muito devagar e está desfalecendo. Bem, eles não nos deixaram entrar para orar pelo bebê. Mas quando ele chegou ali, o interno, o médico: não, senhor, o senhor não pode fazer isto. Tem seus próprios filhos, o senhor não pode fazer isto. Todavia, crendo em Deus, em suas promessas, persuadindo, o homem era católico. Ele era católico. Disse:
Agora, ora, se o paciente estivesse morrendo, é que esses hospitais precisavam aprender a respeito de pastor, visita pastoral. A família deve lançar isso no rosto desses hospitais aí. Ora, se o paciente estivesse morrendo, quem falou isso foi o pai do menino, da criança. Se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui para fazer a última cerimônia, você deixaria entrar? Ele não tem filhos. E agora esta não é a pergunta, isso simplesmente tão sagrado como a última cerimônia. Veja, da igreja. Por que o padre tem direito e ele não tem direito de entrar para fazer a última cerimônia pelo meu filho? Muito bem. Finalmente entrando e ajoelhando ao lado do bebê, e simplesmente fiz uma simples, pequena oração, coloquei as mãos sobre o bebê e disse: Senhor Deus dos céus e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia da criança, ela viverá. Me virei. O pai, olha, veja o que o pai disse: obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Eu creio, Senhor. A mãe e os outros começaram a rir e a agir assim. A pequena enfermeira estava contrariada, elas ficam aborrecidas. Ela disse: ora essa, vocês sabem, disse, está bem ter fé, mas esse bebê vai morrer. Como podem vocês agirem tão despreocupadamente quanto a isto? Ora, disse, vocês entenderam mal o médico. O pai do menino disse: o médico disse que o bebê vai morrer. Está consciente agora inconsciente há mais de um dia. Aliás, quem continuou a dizer foi a enfermeira. O médico disse que o bebê vai morrer. Está inconsciente agora há mais de um dia. Disse: vocês entenderam mal o médico disse que o menino vai morrer. O velho patriarca, pai velho é amoroso, que me agarrado demais, de certo? O velho patriarca disse: não, eu não entendo, eu não entendi mal o médico. Disse: eu ouvi que ele disse, eu ouvi que o médico disse que o bebê vai morrer. Disse: ora, mas veja você, quando este cardiograma mostra aquele coração naquela condição, disse: nunca em toda a história jamais se levantou novamente, quando um coração fica desse jeito. Tudo bem ter fé, diz a enfermeira. Disse: isso não pode, a fé não pode fazer nada agora, bem. Vocês não estão vendo aí a condição do coração? Quando o eletrocardiograma mostra essa condição, não há mais esperança. A fé nada pode fazer agora. O velho homem, com o dedo firme, olhou na enfermeira e disse: a senhora está olhando para esse gráfico aí. Eu estou olhando para uma promessa divina. A senhora está olhando para um gráfico, e eu estou olhando para uma promessa divina. Quer saber? O menino já está casado. Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas deitado. De repente aquele coração começou a bater mais rápido, e aí continuou. O irmão Brando estalou os dedos. Quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob o juramento e obrigação de cuidar quaisquer de suas promessas. Não deixe passar por alto, porque você deixa passar às vezes justamente a chance, o grande momento do seu dia. Você agarra em suas promessas.
quando isso desce no seu coração, não de uma maneira mental, sugestiva, mas de uma forma real, oh sim, Deus vale não mais do que sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Aquele é Deus. Crê você nisto? É Deus. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E não vale mais do que minha palavra. E você não vale mais do que sua palavra. Se eu tivesse um punhado de trigo que ele estivesse em minha mão e o colocasse sobre a mesa, ele nunca seria outra coisa a não ser trigo colocado ali. Mas plante aquele trigo no chão e ele produzirá talvez um alqueire de trigo. Vem, mas o germe da vida está no trigo. Porém o trigo tem que cair no chão e morrer. Jesus disse, ou Paulo, eu creio que disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Está vendo? Foi Jesus, né? Então isto é Deus, sua palavra. E quando aquela palavra se ancora no coração, no lugar de um homem, no lugar de uma mulher, no lugar de um artista, no lugar de um ódio, no lugar de uma raiz de amargura, no lugar de uma ofensa. Por que deixar uma ofensa ocupar o lugar da palavra? Quem que está perdendo com isto? Oh, se eu apenas pudesse fazer você ver isto. Quando aquela palavra se ancora ali, isso produzirá exatamente o que ela disse. Ela fará exatamente. É Deus. Tem que ser Deus. Mas se você apenas disser, bem, sei que a palavra está ali. Sim, isto é certo. Eles estão somente colocando as mãos sobre você. Sim, ela estará adormecida, certo? Ele não moverá. Aquela palavra fica adormecida. Eu leio a Bíblia. Mas até você ancorar aquilo e dizer, sim, Senhor, isto é para mim, então algo vai acontecer. Tem que acontecer. Até aquilo é apenas uma palavra escrita. Isto é certo. Mais uma vez estando ancorada. Agora, Abraão não olhou para o seu corpo. O patriarca não olhou para o gráfico. Como Abraão, ele olhou para a promessa divina. Abraão não olhou para o seu corpo, mas sim para a promessa de Deus. Está bem, Senhor. Eu não tenho condição, nem tampouco ela aqui atrás da tenda, mas nós teremos esse bebê. Aleluia. Cuidado com o fim. Não é aquele que começa. Você deve estar realmente contado, isto quer dizer, entre os que chegaram. Vamos inclinar nossas cabeças. Eu peço cooperação maciça de todos. Todo esforço, toda a luta que temos para transmitir estas verdades não é em vão. Sabemos que não é em vão. Deus está tão interessado que tenhamos saúde. Você vê, se você vai ensinar alguma coisinha em relação ao corpo, à parte física, aparece tantos pareceres diferentes, confunde tudo.
É uma controvérsia tremenda. É assim também o sistema denominacional. Cada um tem um pensamento, cada um argumenta de uma maneira convincente. Mas quem vai dizer o que é correto é você mesmo. Você tem feito o teste e tem se dado bem. Não importa o quanto digam que a mensagem é falsa. Desde o primeiro dia que eu criei nesse profeta é que eu estou ouvindo contradições dele. Quando eu telefonei para o presidente do Conselho de Ministros de Goiânia para falar sobre o irmão Brana, eu disse: eu conheço essa história há muito tempo. Ele morreu de acidente de automóvel. E eu não sabia disso. Eu não sabia que o irmão Brana tinha morrido de acidente de automóvel. Ele sabia. Mas aquilo não me deixou nem sem graça. Nem desapontado não me deixou. Não me abalou nem um pouquinho. E com vocês eu enfrentei esse mundão de coisas. Eu me lembro de uma vez que eu estava no tabernáculo, sozinho durante o dia, em separação. De repente a porta abriu e 5 homens tentando segurar uma mulher, uma madame, muito bem vestida, unhas grandes, pintadas, olhos pintados ao redor, lábios pintados, cabelos cortados, mulher muito bonita. Mas 5 homens não davam conta de segurá-la, inclusive seu marido. Eu disse: pode soltá-la. Ele disse: não pode que ela... Eu disse: solta ela em nome de Jesus. Ela caminhou para o meu lado e ela diz numa voz grossa, parecendo mais voz de homem: eu quero te matar. Eu perguntei: como é que é seu nome? Ele disse: um perna só. Uma perna só que é meu nome. E eu quero te matar. Eu vim para te matar. Eu te odeio. Eu disse: eu sei que você veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida abundante. Levantei minha mão direita e disse: sai dela. Somente isso. Ela caiu de costas e logo perguntou onde estava. Eu disse: você está no tabernáculo da fé. Ela se levantou em perfeito juízo. Agora, isso foi também um caso entre milhares, como vocês mesmos podem testemunhar. Agora não há demônio pior do que outros, que não convulsionam, que não enlouquecem as pessoas. Esses são mansos, são diferentes. Eles são religiosos. E nós estamos na hora de uma batalha sem precedente. A maior batalha jamais pelejada. Porque nós estamos entre uma dimensão e outra já. Nós estamos entre uma dimensão e a outra. Nós estamos nos desintegrando daqui. Nós estamos nos desmoronando como humanos, como pessoas. E às vezes até os nossos sentimentos vão sendo anulados, extintos. Nós estamos em plena fase de rapto, de arrebatamento. E às vezes isso causa uma tensão tremenda, causa depressões,
causa dores, causa tristeza, porque ninguém se separa com alegria, ninguém deixa esse mundo com alegria. Não estou me referindo a deixar lá o mundo no sentido social, pecaminoso. Nós somos parte do mundo, nós formamos o cosmo, e ninguém sai disso sem sofrer um desgaste muito grande, tremendo. Os corações ficam abatidos, abalados, o sistema nervoso fica abalado, e às vezes nós ficamos até inconstantes, e não discernimos nem mesmo o amor, talvez. Porque se discerníssemos o amor, nós daríamos a vida pelos nossos objetivos. Mas nós não temos nenhum objetivo horizontal mais. Todos os objetivos horizontais estão bloqueados. O nosso objetivo tem que ser forçado, forçado mesmo. Israel saiu do Egito forçado. Se tivesse um jeitinho de beirar o mar à direita e subir, ficar por ali mesmo, ele teria ido. Mas ele foi forçado. E nós estamos sendo forçados a levar os nossos objetivos em sentido vertical, quer dizer, para cima. Para cima. Tudo que vamos fazer, uma planta que vamos plantar, um tijolo que vamos assentar, um empreendimentozinho qualquer, nós ficamos assim, para quê? Por quê? E para quê? O corpo de Jesus Cristo se tornou o corpo mais enfermo. Mas nesta hora, sem nenhum ismo, sem nenhuma tonteria, você creia de coração. Nós talvez estejamos mais para lá do que para cá. É Maranata mesmo. Tem chegado a hora dessa expressão ser vivificada. Até aqui tem sido uma sugestão apenas. E nós temos essa tendência, irmãos. Deixar isso aqui não é fácil. Não é fácil, é difícil. Então nós temos filhos, temos esposas, temos esposos, temos netos, e essa lambanceira toda que vira uma complicação de mente, uma complicação de sentimentos e coisas assim. Ora, você afinal de contas é filha de Ló ou é filha de Abraão? É filho de Ló ou filho de Abraão? Ló teve que sair arrastado. Os anjos tiveram que pegá-lo pelo braço, puxá-lo. Mas Abraão não. Abraão não. Abraão não foi por instinto, mas por direção do Espírito Santo. Olhando para a promessa. Agora isso deve fixar os nossos propósitos. Nós precisamos de alvo, eu preciso de um alvo definitivo. Você precisa de um alvo, de um objetivo.
E nós precisamos, em relação às coisas decisivas da nossa vida, falarmos mais com Deus e menos com os homens. Nós temos que deixar de ser rabugentos, velhas rabugentas, velhos rabugentos, mulheres rabugentas, homens rabugentos, jovens rabugentos, crianças rabugentas. Agora há pouco eu ouvi um jovem à parte, um moço temente. Ele disse: a minha mãe não me deixa trabalhar. Ela disse: eu te pago para você ficar aqui dentro de casa. Eu disse: que ela me desculpe, mas ela, com isso, causou toda essa inibição da sua vida, todo este mau hábito que você tem. Que ela me desculpe. Ela devia pagar para você trabalhar. Deveria ser o contrário. O nosso amor filho está mais prejudicando do que ajudando. Porque é hora do amor ágape. Rapaz, você agora vai olhar de uma maneira objetiva para a promessa de Deus. Você é forte, você é corajoso. Você pode sair desse labirinto perfeitamente. Nunca culpe sua mãe de nada. Nunca fique revoltado contra ela. É a aplicação do amor errado. Mas reaja na fé, na coragem do Espírito. Você é um varão, você é um cidadão. Você pode trabalhar, sim. Você deve encarar a vida até que Jesus venha. Essa é a sua libertação. Agora, enquanto isso está acontecendo, o ouvido desentope. Ninguém estava orando por ouvido aqui quando o ouvido deu um estouro lá dentro e desentupiu. Enquanto isso está acontecendo, está havendo curas de doenças que você não sabia que tinha. Ele está aqui, sim. Ele está aqui. Isso não é uma emoção, isso é uma realidade. Isso é promessa dele. E a razão de você estar aqui é pela sua presença. A razão de você estar aqui é pela sua graça. É pela sua misericórdia, é pela sua bondade, é pelo seu amor. Você mais do que nunca, agora diante das circunstâncias, não olhe para as circunstâncias, olhe para as promessas. Você está olhando para esse gráfico, mas eu estou olhando para a promessa divina. Não te esqueças disso. Fé e coragem agora. Em nome de Jesus Cristo, você mesmo repreenda esse espírito de falta de objetivo, falta de alvo na vida, esse espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de complexo, espírito que mata, que causa dores, que envenena a mente. Crê na palavra de Deus, crê em Jesus Cristo. Se essa promessa tem descido a você nesta noite, no seu coração, você já venceu.
Vai em paz. O Senhor te sare. O Senhor resolva o seu problema. O Senhor te deu um emprego. E você saiba trabalhar. Seja submisso, seja responsável. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará. Jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem cessar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Eu creio noite e dia, dia e noite sem cessar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará o coração. Eu creio noite e dia, dia e noite sem cessar, com muita alegria, sem nunca duvidar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará ao coração. Eu creio noite e dia, dia e noite sem cessar, com muita alegria, sem nunca duvidar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Eu creio noite e dia, dia e noite sem cessar, com muita alegria, sem nunca duvidar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Eu creio noite e dia, dia e noite sem cessar, com muita alegria, sem nunca duvidar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Todos, eu creio noite e dia, com muita alegria, sem nunca duvidar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Eu creio noite e dia, todos, crianças, sem nunca duvidar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará ao coração. Amém, amém, amém. Vai para casa cantando isso no Espírito, olhando para a promessa.